Então, hoje, dinâmica da reunião mediúnica. Como funciona a reunião? Vamos lá, então, vamos começar. A reunião mediúnica, então, ela se divide entre a equipe do plano espiritual e a equipe do plano físico. Então, a atividade da equipe espiritual e a atividade da equipe material. Então, nós vamos estudar essas duas atividades, um pouco de cada uma, para nós entender como é que funciona. E vamos começar estudando com a equipe espiritual. Próximo slide. Epson, próximo slide. Isso. Então, primeira parte que nós vamos falar é de como funciona a atividade pelo lado espiritual, da equipe do plano espiritual. Então, vamos lá. Próximo slide. A nossa base do estudo vai ser o livro Diálogo com as Sombras. Principalmente no início ali, né? Onde ele fala sobre as atividades de cada momento da reunião. Então, vamos começar dizendo, olha, o trabalho mediúnico, ele obedece a planejamentos cuidadosos. A reunião não é uma reunião de improviso, ela é muito bem elaborada e quem planeja toda a atividade que vai se desenvolver é o lado espiritual. O lado físico vai fazer com que aconteça aquilo que os espíritos for permitindo que vai acontecer na reunião. Mas quem faz todo o planejamento é a equipe espiritual. São eles que preparam as tarefas específicas do grupo. São eles que selecionam os espíritos que precisam de atendimento. Depois que esse espírito é atendido, que ele recebe, né, a orientação do dirigente material, do dirigente encarnado, esse espírito daí vai dar continuidade ao seu tratamento no plano espiritual. Quem faz todo o encaminhamento aí é a equipe espiritual. Então, a maior parte do trabalho, toda essa parte de planejamento, preparo, atendimento, é feita pelo lado espiritual. É uma área, é uma parte muito delicada, de muita responsabilidade, para que a reunião ela se desenvolva dentro de um bom senso, sem ter agitações, sem ter perturbações. Então, quem coordena, quem cuida, quem controla, com muita responsabilidade, é o plano espiritual, é a equipe espiritual. Próximo slide. Então, são os benfeitores espirituais que se incumbem de ir localizar esses espíritos sofredores que precisam de tratamento, que precisam de orientação. Eles vão até esses locais, resgatam esses espíritos, trazem para a casa espírita e vão, durante alguns dias, preparando esse espírita para trazer ele daí na reunião mediúnica. Porque o espírito não vem de onde está imediatamente para a reunião, ele precisa ainda passar por um processo de atendimento, de restauração energética, para poder daí comunicar na reunião. Então, quem faz isso tudo é o plano espiritual. Existem algumas situações em que, durante o nosso sono físico, os médios que participam do grupo também podem participar junto com essas equipes espirituais, nesse momento que está sendo feita a visita a esses espíritos lá onde eles se encontram. Então, muitas vezes, o médium encarnado, ele participa dessa situação lá, de ir junto com os benfeitores espirituais para trazer esse espírito. Mas são esses espíritos que fazem a designação de qual espírito que ele tem que buscar, qual é a necessidade, e são eles que cuidam desse espírito durante esse processo que ele aguarda para vir para a reunião mediúnica. Próximo slide. Também, durante o desenrolar da reunião, são os benfeitores espirituais que definem quais espíritos irão se manifestar. Qual que está pronto, qual que vai se manifestar. E também são eles que definem por quais médiums que esse espírito vai comunicar.
Então, os benfeitores são os que definem os espíritos e definem qual o médium que vai comunicar por esse espírito. Por quê? Porque são eles que, durante essa espera, esse processo de preparação do espírito para que haja comunicação, eles já vão fazendo também a aproximação desse espírito do médium pelo qual ele vai se comunicar. Então, nada acontece de improviso numa reunião mediúnica. Então, os benfeitores é que fazem a designação de qual espírito vai comunicar e por qual médium vai comunicar. Ok? Próximo slide. Os benfeitores, eles estão ali, durante a reunião, estão ali assistindo, cuidando da reunião mediúnica, da sessão que está ocorrendo. Qualquer situação de emergência, são eles que vão nos socorrer, que vão nos ajudar. Muitas vezes fazem pequenas recomendações, como está ali o espírito trabalhando na questão intuitiva do médium. São eles que orientam, ajudam o doutrinador, são eles que cuidam dos espíritos para que aquela comunicação realmente atenda aos objetivos pelos quais ela está sendo realizada. Então, os espíritos ficam ali atendendo e socorrendo qualquer necessidade, ajudando em todas as situações para que a reunião ocorra numa normalidade. Próximo slide. Meu amigo, deixa eu xeretar já aqui de início. Opa. Me chamou a atenção aqui essa ligação entre... Aqui são outros médiuns, né, que estão na mesa. Uhum. Aqui parece que tem uma ligação entre os centros de força... qual que é o da cabeça aqui? Na figura, né? Na figura. Tem alguma coisa a ver ou tem, não tem nada? Não tem. Por quê? Porque durante a comunicação, todos os médiuns têm que estar em estado de concentração. Todos têm que buscar o mesmo nível de atendimento, né? Então, todos têm que estar concentrados, captando as vibrações, né? E como todos estão interligados, certo. Muitas vezes, um médium que está ali concentrado, ele tem uma certa intuição que pode tentar transmitir para o doutrinador, ele pode captar também alguma sensação que o espírito está tendo, alguma dificuldade, e fazer uma prece por aquele espírito. Por isso que todos devem ficar concentrados e ligados energeticamente durante aquela comunicação. Com a figura de bacana. Nossa, essa foto é sensacional. O médium, por exemplo, que tá recebendo a mensagem é essa senhora que está aqui do lado direito, é isso? Isso, a de azul ali, né? A de azul, E aí existe uma conexão mental de todos os outros médiums com o doutrinador e com ela também. E com ela também. Todos um auxiliando o outro. É isso que tem que acontecer numa reunião mediúnica. Todos auxiliaram ao mesmo tempo. Guarde bem essa imagem, essa figura. Lá na frente nós vamos falar alguma coisa e vamos lembrar dessa figura. Show, vamos embora. Vamos continuar. Vamos, que tem coisa bastante aí. Bom, e quando a reunião é encerrada, que terminou a parte de atendimentos, todos aqueles espíritos que foram atendidos ou não, mas que estavam presentes na reunião, são encaminhados agora para a continuação do atendimento agora no plano espiritual, em uma casa de atendimento espiritual. Isso é muito bem descrito no livro Ação e Reação, onde os espíritos ficam em estado, né, de atendimento, de repouso, muitas vezes, aguardando se recuperarem mais para depois até voltarem na reunião mediúnica em condições melhores. Daí. Próximo slide. Então, todos os espíritos, né, arrependidos, aqueles que estão que se dispuseram a se recuperar, estavam na reunião. Na reunião, às vezes, tem 200, 300 espíritos, mas que se comunicam, são 4, 5 espíritos que se comunicam. Mas a grande maioria de espíritos que estão ali, aquelas orientações que serviu para um, serviu para quase uma boa parte desses espíritos.
Então, esses que se encontram arrependidos e dispostos a se recuperarem, são levados a regiões de recuperação, e aqui, ali está na figura, na equipe espiritual, que trouxe todos os espíritos para agora se recuperarem, e colocam eles todos ali, né, como fosse um hospital, todos para serem atendidos. Por quê? Porque o atendimento prossegue no plano espiritual durante um bom tempo. Então, a reunião mediúnica, ela é uma emergência, mas a continuidade do tratamento continua do lado espiritual. E quem faz todo esse processo é a equipe espiritual. Então, aí a gente vê quanta coisa é feita pela equipe espiritual. Eles buscam o espírito, traz para a reunião, cuida na reunião, né? Então, eu estou indicando aqui o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro que, em vários capítulos, o André Luiz descreve como é, ele escreve com muita riqueza, né? E detalhes, como é a atividade dessas equipes espirituais durante a reunião. O antes, durante e depois da reunião. Então, eu recomendo esse livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz vai participar de reuniões mediúnicas. Ele descreve participações de reuniões mediúnicas neste livro, Nos Domínios da Mediunidade. É um livro muito rico para nos ajudar nesse entendimento. Bom, eu resumidamente coloco aqui, então, as atividades do plano espiritual. Vamos agora para as atividades do plano físico. Próximo slide. Eu vou trazer aqui uma colocação que a Sandra fez. Ótimo. Vamos ver. Eu não sei se você já não respondeu. Vamos lá, vamos ver. O espírito que irá se comunicar pode ser colocado próximo ao médium alguns dias ou horas antes da reunião? Sim. Essa atividade eles fazem. Eles vão, é resgatado o espírito, é trazido para a casa mediúnica, e durante algumas horas por dia que antecedem a reunião, ele é levado e ele fica próximo ao médium, já tentando harmonizar-se energeticamente com aquele médium. Então, ele pode antecipadamente participar, né, de alguma atividade junto com o médium, para ir criando aquela afinização, aquela sintonização, para que, durante a reunião, já haja uma facilidade da comunicação daí entre os dois. Legal. Aqui ela faz um comentário só, né? O trabalho dela é muito grande, parece que fica uma pequena parte para os encarnados. Eu diria que é exatamente essa a ideia. O grande volume de trabalho é da equipe espiritual. A nossa parte é uma parte menor, mas é uma parte importante também, mas é uma parte de atividade menor. E, aproveitando esse gancho que você nos deu, como é uma parte menor, caberia a nós ir para essa atividade muito bem preparado, muito bem em condições ideais para ajudar ao máximo a esses espíritos. Até nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, numa da reunião que o André Luiz ele vai dizer assim: estamos aqui na reunião, tem 18 médiuns na reunião, mas dos 18, só um está em condições ideais de participar da reunião. Imagine. Então, como a nossa parte é menor, nós sempre teríamos que ir nas melhores condições possíveis que nós pudéssemos ajudar e não atrapalhar a equipe espiritual. Muito bem colocado, Sandro, me dá esse gancho de falar sobre isso. Eu queria te fazer uma pergunta, meu amigo. E aqueles espíritos que, por acaso, não queiram participar, o plano espiritual meio que impõe? Como é que funciona nessa ideia? Ou o trabalho é muito lento mesmo de convencimento? Não, o trabalho, porque como é muito bem organizado, não existe improviso, nenhum espírito que se comunica, ele vai se comunicar sem que ele realmente queira ou necessite daquela comunicação. Nenhum. O que acontece muitas vezes é que quando o espírito se comunica, ele vai se manifestar, o médium às vezes não está na melhores das condições, e todo aquele trabalho de melhora energética que eles fazem antecedendo a reunião, muitas vezes, como o médium não está nas suas melhores condições, o médium acaba fazendo com que
aquelas energias que foi tirado dele, ele volta a ter. E aí ele meio que recupera aquela força que ele, né, de revolta, ou de angústia, ou coisa assim, e aí ele começa a criar um pouco de resistência. Eu não queria estar aqui. No fundo, ele quer. E ele quis, porque senão ele não estaria ali. Mesmo o obsessor, mesmo o espírito revoltado, eles nunca são colocados de forma que o seu livre-arbítrio seja violentado. Eles são trazidos a uma necessidade, eles são preparados para isso. E aí, muitas vezes, se perde um tanto desse trabalho quando sintoniza com o médium. E aí ele cria resistência, e aí ele começa a dizer, não, eu não queria estar aqui. Eu não queria... me trouxeram a força. Aí, mas só que, na verdade, ele não iria comunicar se não tivesse anteriormente já consentido com isso. Legal. Bacana, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos lá. Próximo slide, então. Eu queria começar falando, antes de entrar na reunião, a importância da preparação para a reunião mediúnica. Existem situações, né, em que a pessoa, ela deve estar sempre preparada, na verdade, né? Mas, como nós temos muito envolvimento com o nosso dia a dia, nós temos que fazer o máximo possível para que no dia da reunião nós vá nas melhores condições. Então, essa preparação para a reunião, ela pode já começar durante o dia todo, eu me preparando, me cuidando da alimentação, fazendo uma alimentação mais leve para o dia da reunião. Porém, é muito importante que a pessoa sempre chegue com uma certa antecedência à reunião mediúnica. Os espíritos recomendam entre 15 a 30 minutos de antecedência para se preparar mentalmente e fisicamente. Então, o médium chega e vai começar a entrar num estado de prece, fica lá quietinho no seu lugar e começa a fazer prece, a meditar, para tentar se conectar com a harmonia necessária para a reunião mediúnica. Então, existe essa necessidade da preparação mental, porque o dia inteiro a pessoa lidando com outras coisas materiais, o nosso pensamento às vezes fica muito agitado. Então, ela tem que chegar e mentalmente relaxar o seu pensamento. Entrar num estado, né, de equilíbrio mental, de paz interior. Então, ela tem que ter um tempo para sossegar, para poder sintonizar com o ambiente que ela está. Então, esse chegar mais cedo permite ao médium que ele vá se familiarizando com o ambiente, se desapegando das preocupações e criando essa atmosfera energética para facilitar as percepções espirituais. Para isso, é necessário, então, ficar em silêncio, manter um contato assim e acalmando as suas energias para que possa estar em sintonia com os espíritos. Então, os espíritos recomendam de 15 a 30 minutos. Existem muitas situações de que as pessoas, às vezes, exigem 30 minutos, ou 20. Isso deve ser decidido entre o grupo, porque não há necessidade de ser exatamente 30 minutos. Os espíritos dizem, pode ser 15. Se a pessoa ela tem alguma ocupação, alguma necessidade que não pode chegar mais cedo, mas ela respeitando os 15 minutos, é o suficiente. Então, não deve ser tudo levado naquela forma assim de, não, é 30, é 30. Não, os espíritos, 15 é 30. Tem que ter bom senso nas coisas. O próximo slide, pode passar para nós, Edson? Eu pego como modelo o regulamento que é utilizado na Federação Espírita do Paraná, numa apostila, o modelo de regulamento para as reuniões mediúnicas espíritas da Federação Espírita do Paraná. No seu artigo 9º, parágrafo 1º, ele diz assim: os participantes da reunião mediúnica devem chegar ao local de atividade com antecedência, sugerindo-se ao menos 30 minutos antes do início da atividade até o limite de 15 minutos anteriores ao início do labor. Ou seja, é uma sugestão de entre 30 e 15. Eu acho 30 um exagero, até porque tem muitas pessoas que, pela distância, pela locomoção, ou por alguma ocupação da atividade, fica difícil ela cumprir os 30 minutos. Os 15, talvez, isso já é necessário, daí, no mínimo os 15 minutos. Então, por isso que está ali, sugerindo menos 30 minutos,
mas que não seja menos que 15. O 15 minutos eu acho que seria o tempo ideal para isso. Por isso eu coloco embaixo, recomenda-se que cada grupo avalie. Então, o grupo é um grupo. Então, o grupo tem que sentar e conversar sobre essas coisas. E se definir com bom senso qual que é o horário ideal. Se todo mundo diz, não, para nós 30 minutos é possível. Então, tudo bem, é 30. Mas se não for 30, for 30 para um ou para outro. E 15, todo mundo, 15 é para nós. Então, que aquele que puder chegar a 30, chega a 30. Mas deixa o limite mínimo de 15 minutos. Então, tem que ter bom senso e ser discutido entre o grupo. Porque isso facilita que o grupo seja um grupo harmônico, seja um grupo homogêneo. Kardec fala muito sobre essa questão no livro dos médiuns, que há muitos grupos heterogêneos devido a essa falta de bom senso. É um grupo mediúnico, mas as pessoas não têm homogeneidade de pensamentos, de ideias. Então, tem que ter bom senso nisso. Eu acho que 15 minutos é um tempo suficiente para que haja essa harmonização. Mas aí vai de cada grupo, discutam. Eu coloquei aqui como exemplo o regulamento da Federação Espírita do Paraná. Próximo slide. Aqui vamos falar da pontualidade e da assiduidade. Então, a pontualidade é essa que nós colocamos ali, chegar com antecedência mínima de 15 minutos antes da reunião. A pontualidade é importante, é fundamental, porque isso vai gerar, né, tanto a pontualidade quanto a assiduidade, a pessoa não ficar faltando muito na reunião, porque isso, vamos lembrar, a Sandra colocou para nós ali, a atividade, a equipe espiritual planeja uma reunião muito elaborada nos mínimos detalhes. E aí nós, por indisciplina, não cumprimos horários, nem a frequência. Isso tudo desestrutura o que a equipe espiritual está planejando, né? Então, cabe a nós contribuir para a disciplina. Começa aí a nossa grande responsabilidade. Contribuir para a disciplina do grupo, para que a reunião renda mais. Então, pontualidade e assiduidade é muito importante. E ali embaixo eu coloco atrasos. Atrasos podem ocorrer? Podem. Então, não é porque atrasou uma vez que já a pessoa, né, ela vai ser retirada do grupo. Não. Às vezes a pessoa teve um problema. Então, vamos ter bom senso, atrasou uma vez. Mas se ela atrasar sempre, aí é uma questão de conversar, ver com ela, se ela não pode cumprir essa disciplina de pontualidade e assiduidade. Aí é uma outra questão daí. Diga lá, Edson. Lá vou eu de novo. Quando você aparece, tem coisa. Tem coisa, mas essa é minha de novo. Não, com relação à assiduidade, né, como eles planejam tudo, eles já devem organizar, como você falou, o espírito que vai dar comunicação por determinado médium. Aí esse médium falta. Eles remanejam, será, para um outro médium, ou esse espírito vai ficar sem comunicar? Bom, vamos pensar assim. Lá não é nada de improviso. Não existe improviso. Então, com certeza, eles têm um plano B, um plano C, um plano D. Ou seja, tem um médium que eles vão preparar melhor para aquela comunicação. É o mais adequado. Não havendo a presença daquele médium, ele faltou, eles vão trazer, eles já têm outro médium que poderá substituir aquele. Então, lá não existe improviso. Mas, quanto menos nós faltarmos, é uma das coisas que a gente pode colaborar com isso, né? Evitando coisas assim. Então, nós criarmos essa disciplina entre nós encarnados, para evitar atrapalhar o que o plano espiritual faz. Eles, com certeza, têm o plano B e outros planos, né? Mas o ideal era que todo mundo cuidasse dessa parte aí. Legal. Obrigado, meu. Então, vamos para o próximo assunto. Bom, isso era antes da reunião. Agora vamos começar a falar das etapas que acontecem na reunião. Então, vamos lá. Próximo slide. Então, uma reunião mediúnica, nós colocamos ali 3 etapas principais, que é a parte de preparação da reunião, a parte de desenvolvimento e a parte de encerramento. Na preparação, vão ser lidos trechos de livros, para preparar um ambiente, uma página de um livro, né?
Depois vai ser feita a prece e o início dos processos de concentração para haver a sintonia com os espíritos. Isso é a preparação. Bom, aí, havendo já essa preparação e sintonia, começa o desenvolvimento da reunião, onde vão se manifestar espíritos através do diálogo, onde vai ocorrer psicografia, e aí vai, né? Os espíritos vão vir ali para receberem esclarecimento, receberem ajuda, receberem encaminhamentos. E, ao final, vai ser feito um encerramento, onde vai ser feita uma prece final e avaliar como foi a reunião. Isso coloquei. Agora vamos ver detalhadamente cada fase. Vamos lá. Próximo slide. Cada fase da reunião. Fase de preparação, primeira fase. Próximo slide. Agora sim, vamos lá. Nessa fase de preparação, que não deve ser muito longa, né? Ali vamos colocar uns 10 minutos, onde vai contemplar a leitura de uma página preparatória. Essa página pode ser já um livro sequencial de mensagens que nós vamos ter, pode ser aleatório, aí tanto faz, isso não né? Mas um trecho de uma obra, ali está dando o exemplo da série Fonte Viva, né? Pão Nosso, que são mensagens de uma página um pouquinho, né? Então, faz a leitura da página, e aí faz-se a prece. Essa prece inicial, ela deve ser uma prece sucinta, não aquelas preces longas que não terminam nunca, né? Então, uma prece sucinta, espontânea, que poderá ser proferida pelo dirigente do grupo ou por algum outro membro do grupo, da equipe ali, que ele designe para fazer a prece. Então, essa fase de preparação é a leitura de uma página e mais a prece. Esse tempo aproximado, então, de 10 minutos para a preparação, ok? Vamos para o próximo agora. A fase de desenvolvimento da reunião. Próximo slide. Aqui começamos, então, a fase já principal da reunião. Então, essa fase, ela vai ter uma duração aproximada de uns 60 minutos, 50 minutos, depende de cada grupo vai dizer. Aqui é aproximadamente 60 minutos, eu estou colocando. Então, os espíritos que serão atendidos ali vão ser direcionados pelos mentores espirituais, sendo os atendimentos realizados mediante comunicações espontâneas. Então, os mentores espirituais vão designar tal espírito para se comunicar. Então, a ordem das comunicações os mentores que vão definir. E por quais médiuns são os mentores que vão definir também por quais médiuns que deve ser a comunicação. Tudo isso deve ser definido, então, pelos mentores espirituais. Por quê? Porque eles sabem qual espírito está precisando e eles já sabem esse espírito foi preparado para comunicar por tal médium. Então, eles já vão aproximar aquele espírito de tal médium. Então são os mentores espirituais que designam qual espírito e qual médium o espírito que vai comunicar e o médium que vai receber a comunicação. E aí, né? Aí começa a atividade. E assim, sucessivamente, o próximo espírito. Terminou aquela orientação, a equipe fica ali, né, em estado de concentração, e aí os mentores vão pegar o próximo espírito e aproximar do médium pelo qual ele foi preparado para que haja comunicação. Então, são os espíritos que escolhem o espírito que vai comunicar e por qual médium sempre. Então, para um melhor aproveitamento dessas comunicações da equipe encarnada, né, elas devem ser comunicações sucessivas, devendo os médios ficarem em transe, né, ali, aguardar até o encerramento de uma comunicação para dar andamento a uma próxima comunicação. Deve ser evitado as comunicações simultâneas. Deve ser evitadas essas comunicações simultâneas. É melhor aproveitado quando é comunicação sucessiva, uma comunicação, depois outra, depois outra. Lembra, Edson, daquela figura agora? Vamos puxar aquela figura? Se todos estão concentrados, todos naquele espírito que está comunicando,
a ajuda é melhor para aquele espírito. Todos vão entender realmente a necessidade do espírito e realmente todos vão ajudar. Isso, essa aí. Então, vai haver uma facilidade para que o entendimento da comunicação e a ajuda se concentre naquele espírito. Quando as comunicações, então, são sucessivas, ou seja, um espírito de cada vez. Quando a comunicação é simultânea, por exemplo, vários médios comunicando ao mesmo tempo, como é que vai ocorrer essa sintonia que nós estamos vendo nessa figura aí? Veja a dificuldade que vai ocorrer. Então, uma coisa que a espiritualidade nos coloca, olha, não importa quantos espíritos vão ser atendidos através da comunicação, mas que eles sejam bem atendidos, que tenha qualidade no atendimento, que eles realmente consigam aquilo que precisam. Porque os espíritos, nós já vamos falar isso na sequência, a quantidade vai fazer com que haja uma desconcentração, uma descontinuidade do pensamento daqueles que estão ali. Então, para o melhor aproveitamento, as comunicações devem ser sucessivas e não simultâneas. Vou falar de simultâneas mais um pouquinho no próximo slide. Coloca lá para nós, gente. Só um pouquinho, meu amigo. Só para mim não esquecer depois, porque aqui você falou no item A que as comunicações devem ser espontâneas. Espontâneas é no sentido de não ser feita evocação, porque Kardec trabalhava muito, né, durante os estudos dele evocando espíritos, né? Como é que fica nesse caso? A gente, numa reunião mediúnica, se faz isso ainda ou não? Até o Kardec coloca isso para nós no Livro dos Médiuns. A época que ele trabalhou, ele não tinha Livro dos Médiuns para ele se orientar, né? Então, ele evocava os espíritos, e os espíritos estavam ali para isso mesmo. Eles estavam, aquela era uma fase de preparação para a codificação. Então, eles estavam ali. Então, ele trabalhou dessa forma, por uma metodologia para fazer a codificação. Então, eram os espíritos, já não eram sofredores, eram espíritos que vieram trazer orientação para nós, eram os espíritos instrutores. Como o nosso objetivo não é buscar instrução, as nossas reuniões mediúnicas são para atendimento a irmãos necessitados. Então, o objetivo é outro. Então, tem que ser espontânea. Ele tem que vir e colocar a sua necessidade para que nós o atenda. Então, são objetivos diferentes. Kardec usou, porque, primeiro, eram espíritos instrutores que estavam trazendo orientação. E não existia ainda esse esclarecimento. Tanto é que depois ele coloca no Livro dos Médiuns. Não se aconselha que sejam feitas evocações. Porque aí tem vários motivos. Ou, às vezes, o espírito que a gente está evocando, ele está numa situação que não pode vir. Ou ele está numa missão, uma tarefa que não pode vir. Ou ele está encarnado já. Ou ele está num desequilíbrio tão grande que não pode nos atender. Então, a partir da codificação, então, a orientação é que nós o faça espontaneamente. Mesmo nos grupos de obsessão... isso que eu ia te perguntar, da obsessão. Mesmo nesses grupos, a gente não vai evocar nominalmente, né? O que a gente diz? Aqueles irmãos que estão envolvidos com esse problema, que foram trazidos aqui. Então, que a espiritualidade coloque para comunicar aquele irmão que necessita, né, do esclarecimento nesse momento. Então, não é uma evocação direta. É uma evocação indireta. São os espíritos envolvidos naquele problema. Então, é indiretamente. Né? Perfeito. Só que eu vou trazer uma pergunta que a Leia fez, porque era bem no que estava falando, tá, meu amigo? A questão de duas comunicações ao mesmo tempo, né? E ela complementa dessa forma aqui, ó. Isso. Então, vamos ver o próximo slide, que eu respondo a pergunta dela falando no slide. Tá. E depois tem uma pergunta da Sandra, que também eu acho que eu vou deixar para perguntar depois. Isso. Então. Vamos ver esse outro lado, daí a gente volta. Ok.
No próximo slide, então. Isso. Então, aqui, nós vamos nos basear agora no livro Conduta Espírita de André Luiz. Então, ele começa dizendo que comunicações simultâneas devem ser evitadas. Por quê? Ele coloca ali, devemos sustar múltiplas comunicações psicofônicas ao mesmo tempo, no sentido de preservar a harmonia da sessão. Quando há várias comunicações ocorrendo ao mesmo tempo, torna-se difícil, tanto para os médiuns, quanto para os espíritos necessitados, que se concentrem em uma delas, para entender o que se passa e tirar proveito dos ensinamentos e da experiência vivenciada. Então, quando há várias comunicações, tanto os médiuns que estão ali dando sustentação e ajudando, eles ficam com dificuldade de se concentrar em qual delas eu vou ajudar, qual das comunicações eu vou prestar atenção. E também, para dessas comunicações, a gente vai ver isso já, eu tenho que tirar proveito de todas as comunicações, mas como eu não presto atenção nas comunicações, como é que eu vou tirar proveito da comunicação, dessa experiência que está sendo vivenciando ali? E também no livro Desobsessão, capítulo 38, André Luiz diz para nós, ele nos esclarece sobre a importância da cooperação mental, aquela sintonia que nós vimos na figura, essa cooperação mental para o bom andamento do trabalho mediúnico em ambiente de harmonia e equilíbrio, no qual os assistentes prestam inestimável apoio vibratório ao espírito necessitado. Então, todos prestando vibratoriamente, ajudando aquele espírito, ajudando o médium que está comunicando, ajudando o doutrinador. Então, toda a equipe voltada para aquele auxílio. Então, André Luiz, em 2 livros, recomenda nesse mesmo sentido. Vamos ir para o próximo slide, para nós fechar esse raciocínio, e depois nós respondemos as questões ali. E no livro Missionários da Luz, capítulo 17, que tem o título Doutrinações, o instrutor Alexandre esclarece para o André Luiz. Aqui ele está falando do porquê das reuniões mediúnicas no plano material. Então, nas reuniões mediúnicas que ocorrem no plano físico, valemos-nos do concurso dos médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, ou seja, não só para orientar, esclarecer e encaminhar os espíritos, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, ou seja, cada comunicação, eles buscam colocar um espírito para comunicar que realmente venha agregar algum esclarecimento também para nós encarnados, para nós aprender alguma coisa com eles. Então, não só para facilitar a solução desejada, ou seja, dar um encaminhamento ao espírito, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. E o mentor termina dizendo, o mentor Alexandre, né? Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmo. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Ou seja, cada comunicação, separadamente, elas são meios de nós aprendermos alguma coisa com a espiritualidade, com cada comunicação também. Ajudando, seremos ajudados. Então, se forem comunicações simultâneas, pode isso? Pode, mas a gente está vendo aí que os espíritos não aconselham. Por quê? Porque se tiver 2 doutrinadores, 2 espíritos comunicando ao mesmo tempo, já nós temos o doutrinador e o médium. Né? Seriam 2 doutrinadores e 2 médiuns, seriam 4 pessoas. O grupo de 12 pessoas, tiramos 4, já ficou 8. Esses 8 que estão ali, eles vão ajudar e prestar atenção no qual? Eles vão se sintonizar para o qual? E vamos dividir, fica 4 para cada um. Tá, mas aquela lição daquele espírito A, aqueles outros 4 não vão aprender nada com aquela comunicação. E assim com o outro grupo. Então, os espíritos recomendam, olha, cada comunicação a gente tenta proporcionar também aprendizados para os encarnados.
doutrinando, auxiliando, serão doutrinados e auxiliados também. É mais ou menos, eles querem dizer assim, olha, eu estou aqui com esse sofrimento e aprendam comigo, porque senão, se vocês não aprenderem, amanhã depois serão vocês aqui. Então, é aconselhável que as comunicações sejam sucessivas. Aconselhável, ninguém está dizendo que não pode. Pode, mas o aproveitamento, a qualidade do atendimento e o aprendizado da comunicação, se for comunicações simultâneas, você perde tudo isso. Ganha-se em quantidade e tempo. Mas os espíritos estão preocupados em quantidade e tempo, porque se não precisar, aliás, necessariamente não precisa haver grupos mediúnicos, os espíritos conseguem doutrinar lá. Eles trazem aqui para que nós os ajudemos e aprendamos com as lições que eles trazem. Ok? Temos alguma questão? Segue? Vamos lá, o que a Sandra está dizendo? Então, acontece do espírito ser colocado ao lado de um médium para se comunicar e o médium recusar-se. Se sim, o espírito será encaminhado para outro médium? Pode. Se o médium ainda não tiver todo o preparo, toda a condição para, não tiver a segurança para que aquele espírito se comunique, pode ocorrer que o médium, naquele momento, devido a esse medo, essa insegurança, ele se feche, ele não permita que a comunicação ocorra. Ele foi preparado, tudo para isso, mas na hora sentiu medo. Como nós falamos, a espiritualidade, se aquele espírito tem necessidade de comunicar, eles vão para o plano B, vão para o próximo que estava sendo preparado para aquilo. Isso acontece também, Sandra, muito. Mas à medida que o médium vai se preparando, vai ganhando condição e vai confiando no grupo e na equipe espiritual, isso com o tempo deixa de existir, não vai existir mais. Mas no início sempre o médium sente essa insegurança e às vezes acontece isso mesmo. Bom, aí depois que ocorreu as comunicações, que a gente viu como é que ocorre, né, que é os espíritos que definem qual que vai comunicar, qual médium, que as comunicações devem ser sucessivas e não simultâneas. Bom, aí o trabalho está desenrolando. Nós também temos a etapa da psicografia. Se existe algum médium já treinado em psicografia, que é um médium psicógrafo, que está ali no grupo, mesmo durante o atendimento aos necessitados e sofredores, ele pode, naquele tempo, psicografar. Pode. Mas o mais correto é, após o término das psicofonias, se reservar um tempo exclusivamente para a psicografia. Aonde daí todos podem treinar. Nós vimos na reunião anterior sobre médiuns psicógrafos que a psicografia todos podem desenvolver, porque existe a psicografia intuitiva, né? Então, na intuitiva, todos podem desenvolver essa psicografia. A mecânica e semimecânica é quando já o médium vem preparado para aquilo, mas a psicografia intuitiva todos podem desenvolver. Então, é normal que se dê um tempo, né, 10, 15 minutos, para psicografias ao final das psicofonias. E aí, o que vai ocorrer? Ao final da reunião, as psicografias que ocorreram, elas devem ser lidas ao final da reunião. E todas as psicografias que foram recebidas ali no grupo, elas devem ser recolhidas pelo dirigente para fazer uma análise, para avaliar as mensagens, e se existe alguma mensagem para alguém que foi trazido para se levar a alguém que é fora do grupo, essa mensagem, da mesma forma, tem que ser, né, entregue para o dirigente avaliar aquela mensagem, depois ela vai ser entregue ao destinatário. Mas tudo isso tem que ser de forma criteriosa, né, com análise do dirigente, para não ficar ocorrendo mensagens, às vezes mensagens sem sentido, uma mensagem que é repetitiva, a mensagem dizendo, olha, se cuidem, estudem, isso tudo já tem, nós sabemos disso. Então, são mensagens que não vão agregar tanto. Então, tudo isso tem que
tem que ser mensagens que tem que passar pelo critério, né, pelo crivo do dirigente, para que o grupo, né, cada vez melhore e qualifique mais as suas mensagens. Próximo slide. E durante todo o transcorrer da reunião, nós temos a sustentação vibratória, que são aqueles médios, que não são de psicofonia, não são de evidência, né? Não são psicógrafos, mas são os médios que têm muita intuição, médios que têm muita percepção, são os médios de sustentação, e que devem manter o equilíbrio do grupo, ajudar mentalmente ao dialogador, ajudar o médium psicofônico durante a comunicação, auxiliar para que haja uma manutenção energética na reunião, para que o padrão vibratório seja saudável. É aquela ligação energética que a gente viu na figura, né? Então, essa é a tarefa do médium de sustentação. Então, esses médios, se caso haja necessidade de ser aplicado um passe, é um médium destes, um médium de sustentação que vai ser indicado pelo dirigente. O dirigente vai designar um dos médios de sustentação para aplicar um passe, caso seja necessário. Eu até quero, no próximo slide, falar sobre essa questão do passe. Então, os passes durante a doutrinação dos espíritos devem ser usados com muita moderação e cautela. Somente quando haja necessidade mesmo. Eu já vou explicar mais sobre isso. Deve ser evitar um exagero, por exemplo, ao final da reunião, todos os médios receberem passe. Isso não, num grupo bem orientado, isso não é necessário. Agora, quando perceber que o médium está tendo dificuldade na comunicação ou para se desvencilhar daquelas energias residuais que o espírito deixou, aí é importante, né, que o médium receba um passe, né, que aí sim daí vai ser o médium de sustentação que vai aplicar, por designação do médium dirigente. Então, nessas comunicações mais penosas, mais difíceis, que é suicídios, obsessores, muitas vezes, ao final, o passe até às vezes é necessário. Mas eu queria, agora, nesse próximo slide aqui, falar o seguinte. Eu estou usando como exemplo aqui o livro Intercâmbio Mediúnico, de Divaldo Pereira Franco, né? Que ele fala para nós o seguinte: quando a gente tem um bom equilíbrio, um bom padrão vibratório, ou seja, a gente tem um bom nível de vibração, nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos, a gente cuida ao máximo, né, para que eles não sejam ruins. Claro que tem um sobe e desce, mas que a maior parte do tempo nós estejamos cuidando. E aqui, olha o que ele diz aqui. Quando mantendo um bom padrão, nós podemos realizar a tarefa socorrista aos irmãos sofredores sem que conservemos os resíduos, que constituem cargas deletérias nas engrenagens sutis do mecanismo mediúnico. Então, quando a gente tem um bom padrão vibratório, por mais difícil que seja o espírito, por mais sofredor, por mais um obsessor, um suicida, quando a gente tem um bom padrão vibratório, não fica resíduo para o médium dessas energias. Então, ele não necessitaria do passe. O passe vai ocorrer quando o médium não está conseguindo desfazer-se dessas energias. Por quê? Porque o seu padrão vibratório está oscilando muito. Então, aqui está dito, ó, quando a gente mantém um bom padrão, nós podemos realizar essa tarefa sem que isso venha nos atrapalhar. Então, criemos condições interiores para que no labor, sob o controle do Cristo, possamos nos elevar ou descer com segurança, elevar vibratoriamente, sem os riscos das perturbações que decorrem do irregular exercício da mediunidade. Ok? Próximo. Agora entramos na fase de encerramento. Próximo slide. Então, nessa fase de encerramento, que deve durar uns 15 minutos aproximadamente, o que a gente vai fazer? Bom, tem grupo mediúnico que gostam de deixar para o final, após, então, as psicografias, fazer a irradiação no grupo mediúnico.
isso é importante, é possível. Então, se o centro desejar fazer isso, então, terminou a sessão de psicografias, aí vamos para o encerramento, onde, antes de fazer o encerramento propriamente dito, você faz a irradiação, aquelas pessoas que estão com os nomes ali, os necessitados, sofredores, pode ser pela paz, pela harmonia planetária, pelos suicidas. Então, fazer a irradiação ali. Geralmente, uma relação de nomes menores, então dá para ler um por um. E aí você faz a prece final, que deve ser sucinta, espontânea, proferido pelo dirigente da reunião ou por algum membro da equipe, por ele designado. Próximo slide. E aí, terminou a prece, aí vamos fazer a avaliação da reunião. O que faz nessa avaliação? É uma análise bem sucinta, bem rápida. Análise do conteúdo das psicofonias e psicografias, falar daquilo que chamou a atenção, da dúvida ou algum problema que alguém teve, o que conseguiu o seu grupo aprender com aquelas comunicações. Cada um comenta rapidinho, né, as suas impressões, aquilo que, estou bem, não, eu estou precisando entender isso, aquilo, então, faz esses comentários. Aí aprecia-se se o grupo realmente produziu, né, teve um bom desempenho num todo, ou houve dificuldade, demorou muito para começar as comunicações. Então, tudo isso. E os comentários, durante a avaliação, aí é muito importante agora, devem ser feitos com ética, com respeito, com discrição, buscando extrair aquilo que é de melhor que aconteceu na reunião, de forma individual e coletiva, mas que visa sempre o progresso dessa equipe material, para ver sempre onde podemos melhorar mais, para que nós colaboremos melhor com as equipes espirituais, né?